Domingo, nós estamos aí firme e forte, 7 horas. Que Deus abençoe, fique à vontade. Pai do Senhor, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, como é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor, né? Quero aqui agradecer, né, a pastora Josi aí, que fez o convite, né, para estar trazendo a palavra, que nos convidou aí para estar ministrando, amém, na vida dos irmãos. Irmãos, vocês não esperam muita coisa de mim não, mas espere do Senhor, amém, porque eu não tenho muita coisa para oferecer para os irmãos não. Irmãos, nós temos um Deus, quando o pastor subiu aqui, que ele falou, né, quando Deus fez a promessa ali, que fala de Moisés, né, que era para confiar, eu falei, Senhor, amém, o Senhor confirmou a palavra, porque o Senhor colocou no meu coração, irmãos, obrigado, uma palavra que diz assim, ó, promessa. Deus, Ele não esqueceu da promessa que Ele te fez, amém? Às vezes, irmãos, eu e você, nós nos deparamos com algumas situações, às vezes o Senhor fala comigo hoje, fala com você, às vezes eu e você olha para um lado, olha para o outro, fala assim, Senhor, cadê minha promessa, aquela promessa que o Senhor me fez, a promessa às vezes da casa própria, de um carro, de uma empresa, e essa promessa ainda não aconteceu, mas essa noite, irmãos, eu quero mostrar para você dentro da palavra, que aquela promessa que Deus fez para mim e para você, ela ainda está de pé, amém? E que no momento certo o Senhor, Ele nos traz, Ele nos entrega essa bênção. Às vezes nós queremos antecipar as nossas bênçãos, mas o Senhor olha do céu e fala assim, olha, Ele ainda não está preparado nem ela para receber. No momento certo o Senhor nos entrega, amém? No livro de Gênesis, capítulo 30, 25, diz assim, a riqueza de Jacó, amém? Eu gosto muito da passagem de Jacó, irmãos, porque Jacó ele tem uma história muito interessante, amém? Ele mesmo próprio se atropelou de receber as bênçãos dele no tempo que devia, porque Jacó era um homem enganador, né? Mas depois Deus mudou a história de Jacó, amém? Então, eu entendo que não adianta nem eu e nem você tentar burlar o sistema, não adianta nós querer tentar burlar o Senhor, nós querer ultrapassar, porque tudo tem a hora, Ele contempla todas as coisas, amém? Olha o tanto que Deus Ele é fiel na minha e na sua vida, vamos lá. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para a minha terra natal, dê-me minhas mulheres, pelas quais eu servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto eu trabalhei para você, Labão. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, diga-me, Jacó, o salário, e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou, que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho do meu futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubado, amém? Irmãos, essa passagem aqui, quando fala salpicado, naquela época, a maioria dos animais, eles eram brancos, amém? Naquela época, a maioria dos animais era branco ou preto ou marrom, ele não tinha aquele animal mesclado de cor. O que Jacó ele fez naquele dia? Jacó ele trabalhou 20 anos para Labão. Primeiro ele foi enganado, mas ele também já foi um enganador. Então o que acontece? Quando ele foi casar com a filha de Labão, Labão falou, você vai trabalhar 7 anos para você ter a mão da minha filha. Ele trabalhou 7 anos, quando ele trabalhou, que Deus entregou a mão da filha, não, mas não foi essa, eu trabalhei para Sara, não, mas é essa aqui primeiro. Agora se você quiser Sara, você vai trabalhar mais 7. Aí ele trabalhou mais 7 anos para ter a mão de Sara, amém? Jacó ele tinha sido o quê? O enganador, Raquel, desculpa irmãos, Raquel. E ele tinha sido enganador, então não é que Labão foi enganador com ele, não. Deus falou assim, olha, eu vou te mostrar o tanto que é ruim ser enganado. Só que o tempo dele foi maior, foi 14 anos.
E depois, quando ele decidiu ir embora, voltar para a terra dele, aonde estava ali a sua família, seu pai, que ele chegou em Labão e pediu para fazer esse retorno, igreja. Labão fez uma proposta para ele, falou, não, fica aí, porque eu entendi que eu tenho prosperado por causa da sua mão, Jacó. O que o Senhor, igreja, Ele quer falar para mim e para você nessa noite? Aonde eu e você colocar a mão, abençoado será, independente do lugar aonde nós vamos estar. A promessa, ela está comigo, ela está com você. Quando Deus falou para Abraão se afastar, falou, Abraão e Ló, vamos aí cada um para um canto. Abraão virou para Ló e falou assim, pronto, você quer ir? Pode escolher. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Vai para aquela terra árida, aquela terra seca, que lá te prosperarei e farei de ti uma grande nação. Tem pessoas, irmãos, que às vezes ele vive, pastor, de tentar enganar eu e você, mas ele não sabe que Deus é justo na terra, amém? Ele não sabe, às vezes, irmãos, eu e você recebemos proposta no dia a dia, no nosso trabalho, aquelas propostas indecentes, que a pessoa faz a proposta para você, mas não pensando no bem-estar de vocês dois, é no bem-estar dela, mas ela não sabe que nós servimos um Deus que muda situações, muda lugares, muda ocasiões, amém? Nós temos um Deus de justiça. Quando Jacó ali, irmãos, ele aceita aquela proposta de Labão ali, que ele aceita, ele pega Labão, o que ele faz? Ele vai lá e retira todas aquelas ovelhinhas que era salpicada, que era mesclada, ele tira e leva para uma terra distante, que era justamente para não misturar com aquilo que Jacó ia passar a ter a partir daquele dia. Jacó era um homem, irmãos, que ele não confiava no homem. Ele confiava no Deus que ele servia, no Deus do pai dele, que ele sabia que era o Deus que fazia milagre. Amém? Hoje eu e você, igreja, nós não podemos estar segurados ao homem, nós não podemos esperar nada do homem, nós temos que esperar do Senhor, porque o Senhor, Ele muda a situação, Ele abre porta que está fechada, o Senhor, Ele tira a enfermidade que o homem falou que não tem jeito, o Senhor dá a cura. Amém? Naquele momento, irmãos, o que acontece? Jacó, ele começa a cuidar daquelas ovelhas, ele começa a cuidar daquele rebanho, e ele olha no meio daquele rebanho, eu creio que ele olha e fala assim, pastor Wesley, fala assim, eu sei o Deus que eu sirvo, só nasce aqui os animais de cor clara, ou branco, ou preto, ou marrom, mas eu creio que quando ele olhou, ele falou assim, Senhor, a partir de hoje o Senhor vai colocar só animal mesclado, porque é a promessa que o Senhor me fez de prosperar. O Senhor, Ele prospera a igreja, aonde eu e você, nós chegamos, não olhamos, aonde eu e você olha aquela terra árida, o Senhor fala assim, é daqui que eu quero te prosperar, sabe por quê, igreja? É só assim que nós temos uma maneira de ver a manifestação da glória do Senhor. Só que naquele tempo, irmãos, Labão, quando Jacó começou a cuidar do rebanho, que teve as primeiras crias, creio eu que nas primeiras 10 remessas que nasceu de ovelha, nasceu 10 ovelhas mescladas. Eu creio que Labão olhou e falou assim, mas espera aí, só tem branco, preto e marrom, como é que nasceu mesclada? Mas era uma promessa que Deus tinha sobre a vida de Jacó. Com essa palavra, o que eu quero dizer para você, irmãos, independente aonde você estiver hoje, independente no lugar que você esteja ou na posição que você esteve, que você está, o que prevalece é a promessa do Senhor na sua vida. Quem dá a última palavra não é o homem, irmãos, a última palavra ela vem do Senhor. Amém? Às vezes eu e você, irmãos, quantas vezes me deparei em situações, eu falava assim, Senhor, agora é só o Senhor, porque eu já não dou conta mais. Essa é a hora que o Senhor gosta de agir. Ele fala assim, agora o meu filho confiou em mim, agora eu vou mostrar que eu sou o Deus do milagre. Amém? Quando passa um pouco de tempo, irmãos, o que acontece? Sai mais uma remessa de ovelha. Quando Labão olha, ele fala assim, ele coça a cabeça e fala, mas não é possível. Só está nascendo mesclado, eu tirei todas as mescladas, não tem nenhum animal aqui que poderia dar essa origem de nascer mesclado. Labão, ele chega em Jacó e fala assim, olha Jacó, é o seguinte, a partir de hoje nós vamos mudar. Jacó olha para ele e fala, o que é? O que aconteceu? Ele falou, a partir de hoje as mescladas é minha e as de cor branca, preto ou marrom é sua. Aí eu creio que Jacó olha para um lado, olha para o outro, coça a cabeça e fala assim, mas não é possível, gente. Mas Jacó, ele confiava no Deus que ele servia. Jacó era um homem que ele sabia que aquilo acontecia, não era porque ele era bom, era porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Igreja, o que acontece na minha e na sua vida não é porque nós somos inteligentes, não, o Senhor me ensinou muito isso, não é porque nós somos diplomados, não, nem formado eu sou, não é porque, igreja, a gente tem o intelectual, não, é porque tem uma promessa do Senhor sobre a minha e a sua vida. E nós temos que entender que há uma diferença muito grande da promessa com o reino. Promessa de prosperar Deus tem para toda a terra, mas promessa de estar no reino são para poucos. São para aqueles que obedecem, para aqueles que guardam a sua fé, para aqueles que guardam o seu coração para o Senhor. Amém?
Naquele momento, igreja, Jacó olha para um lado, olha para o outro e fala assim, beleza, Labão, quando nasce a primeira remessa, irmão, só nasce animal de cor neutra, ou nasce branco ou nasce preto. Jacó olha para um lado, eu creio eu que ele começa a glorificar e fala assim, esse Deus não é gente não, porque a matriz não mudou. A matriz não mudou, o que mudou foi o que, igreja? A promessa que Deus tinha sobre a vida de Jacó. Irmãos, o que vai fazer eu e você diferente nessa terra, onde nós passarmos, não é nós temos um perfume cheiroso, nós sermos bonitos, magros, não, é a promessa, é o brilho do Espírito na minha e na sua vida. Jacó, ele já tinha ali, creio eu, que Deus já tinha pegado Jacó, pastor, e amassado, falou assim, olha Jacó, por um tempo você foi enganador, eu te mudei, agora Jacó, você já pagou aquilo que você fez, agora Jacó, chegou o tempo de eu te honrar, você entendeu que não deve enganar, e eu também não vou deixar você ser enganado. Irmãos, quantas vezes, irmãos, no trabalho eu já fui passado para trás, quantas vezes eu ia para fechar um negócio, acontecia uma situação, me tirava daquele negócio, e eu coçava a cabeça, falava assim, Senhor, o Senhor falava, filho, você ainda não está preparado, calma, eu estou te estruturando para coisas, para algumas situações, assim Deus está fazendo na tua vida, irmãos, tem coisas que Deus guardou numa caixinha, bem preciosa para te entregar no momento certo. Irmãos, quando nasce ali, creio eu, a segunda, terceira remessa, que Labão olha, ele fala, mas não é possível, gente, nasce de novo, todos animal neutro. Então naquele momento, Jacó já tinha ovelha, tanto elas mescladas como elas brancas. Labão, não muito contente, chama Jacó de novo, fala, vem cá Jacó, é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo, mas nós vamos mudar de novo, a partir de hoje, passa a ser minha, sua as mescladas e as neutras minha. Jacó, eu creio que ele olha para um lado, olha para o outro, e o seu bravo no ouvido dele, fica tranquilo Jacó, porque quem faz sou eu. Ele vira e fala assim, então está tudo certo. Irmãos, quando passa de novo, vem a outra remessa, pastor. Quando nasce aquele monte de ovelhinha, nasce as ovelhas tudo mescladas, eu creio que Labão olha para um lado, olha para o outro, e fala, mas que coisa é essa? O que está acontecendo? O que é o mistério disso aí? Igreja, o mistério do meu sucesso e do seu na nossa terra é Deus. Eu vivi, pastor, uma situação igual essa, é até engraçado de contar. Eu já criei cavalo, gosto muito, irmãos, e meu sogro tinha um cavalo lá que só dava trabalho e despesa, não prestava nem para ser bonito. Aí um dia eu cheguei no meu sogro e falei assim, rapaz, vem cá, vamos fazer um negócio nós dois. Ele falou, o quê? Eu falei assim, pega essa égua minha, era uma égua muito errada, muito bonita. Eu falei, fica com essa égua sua para mim, me dá esse cavalo velho aqui. Ele, por que você vai tirar esse cavalo velho daqui e me dá essa égua bonita? Eu falei, não é porque ela tem defeito, não é nada não, é porque esse miserável come a comida do animal bom. Não que eu estou desfazendo do animal, mas é porque nós vamos mexer com cria e recria, não dá para estar aqui. O que você vai fazer dele? Eu falei, não preocupa não, você me dá, me dou. Nós trocamos, eu peguei aquele cavalo, ele era um cavalo de serviço, irmão, ele não era um cavalo de conformação para ser vendido. Fui lá, peguei ele e abençoei a vida do irmão que estava precisando de um cavalo para trabalhar na lida. Cheguei lá, irmão, esse irmão ficou felizíssimo da vida. Aí meu sogro falava assim, rapaz, até agora eu não entendi, por que você trocou esse cavalo, essa cegona bonita comigo? Eu falei, rapaz, olha o tanto de animal bonito aqui, lá está enfeiando a porta aqui e tal. Aí ele olhava para mim e eu falei assim, rapaz, fica tranquilo. Aí eu falei para ele, ó, mas tem uma condição. Ele falou o quê? Os 2 primeiros potros que nascer é meu. Então beleza, então, tá feito. Eu falei, tá feito? Ele falou, tá feito. Eu falei, ó, você não é muito de confiança não, vou ter que assinar um documentozinho aqui, ou... Ele, não, tá feito, beleza, irmãos. A primeira cobertura do animal, fomos lá, paguei para cobrir o animal. Irmãos, e hoje no mundo do cavalo, o que mais nasce é alazão e castanho. Para nascer um palomino é o trem mais difícil. Nascer um palomino de um cavalo castanho, muito mais. Irmãos, quando o primeiro potro desce no pé da égua, nasce o quê? Um palomínio. Irmão, que nasceu um palomínio, esse homem endoidou, falou, meu Deus do céu, mas essa cor aqui, eles falam que é difícil. Falei, rapaz, Deus é fiel. Irmãos, com 60 dias que esse potro tinha nascido, ele parecia um potro de 1 ano. Meu sogro olhava para um lado e caminhava para o outro. Aí ele não aguentou, me falou assim, por que você quer tanto de cavalo? O próximo é meu. Falei, pode ficar com o próximo. Eu falei, então o próximo é seu e o terceiro é meu. Irmãos, eu lembrava da história de Jacó e ficava rindo. Porque tinha uma represa lá, ele não quis pôr peixe, eu falei, eu vou colocar peixe aqui. Coloquei, pastor. Rapaz, mas esses peixes pulverizou lá, que virou aquele mundo velho de peixe. Aí no final ele falou assim, não, ano que vem quem vai pôr é eu. Eu falei, pode pôr, irmãos. Ele colocou os peixes, passou belo de um dia, não sei o que aconteceu lá. Aqueles peixes, depois de 30 dias que estavam lá, amanheceu tudo morto. Eu ficava rindo, eu falava para a Ludmila. Falava assim, ele não vai entender o mistério. A Ludmila, deixa ele. E eu ficava rindo, sabe, irmão? Aí ele coçou a cabeça e falou assim, rapaz, eu acho que não tem a mão boa para mexer com esse tal de peixe, não. Mexe o celular. Eu falei, rapaz, mas está acabando as águas, é uma hora ruim de pôr peixe. Fui lá e coloquei, irmãos, e o peixe ficou errado de novo.
Quando foi no ano seguinte, ele falou assim, eu já descobri o que eu fiz. Falei, o que foi? Ele falou, acho que eu pus, estava chovendo demais e estava frio. Ano que vem eu vou pôr, vamos comer isso aí, o ano que vem eu vou mexer, vou fazer para vender. Eu falei, pode fazer. Irmãos, aí quando foi no ano que vem, eu falei assim, ó, Jô, você tem a mão meio ruim, então eu vou pôr, vou comprar os peixes, vou colocar, você trata, você cuida e pode vender, porque tem que tirar a despesa mesmo. E os peixes eu coloquei, não foi para vender não, irmão, para comer. Eu achava bom trazer aquele tanto de peixe, dar para os amigos. Aí, irmãos, o que aconteceu? Ele fui lá e coloquei um punhado de peixe, irmão. Esse trem proliferou. Aí eu peguei e falei para ele, ó, você vai pagar só meu investimento que eu fiz. Ele, então tá bom. Irmãos, aí, tipo assim, eu deixava, né? Eu falava para o Ludmila, não tem acordo aqui comigo e com ele. Ele não cumpre os acordos, né? Mas tá bom. E eu lembrava de Jacó e Labão. Irmãos, quando pensa que não, estava forradinho de peixe, aquele trem mais lindo do mundo, irmãos. Frango lá, tinha uns 200, que eu levava e ia criando lá, ia pondo lá, você entendeu? Aí um dia ele pegou e falou, vou começar a vender isso. Eu falei, irmãos, mete pau, deixando para nós comer aí, pode meter o pau para cima. Irmãos, ele foi contratar um caseiro. Oi, grande demais, o que aconteceu, pastor? O caseiro conseguiu acabar com os peixes, 200 cabeças de Angola. Angola é o bicho mais difícil de morrer, irmãos. E uns 300 frangos. Chegava lá, irmão, vinha aquelas cartelonas de 30 ovos assim, nós chegava 8, 9 toda semana, depois que ele mudou o caseiro. Eu falei, rapaz, não muda não. Esse caseiro é bom, larga de ser bobo. Ele foi e mudou. Irmãos, começou um bicho comer as galinhas, que nunca vi bicho comer galinha daquele tanto, pastor. Mas os bichos comiam as galinhas, comiam peixe, parecia o peixe morto, está morrendo os peixes. E um dia eu falei assim, eu sou meio ousado, eu falei, rapaz, eu vou dar um pulo lá. Eu falei assim, eu vou lá na terra de Labão ver o que está acontecendo. Cheguei lá um dia, meia-noite, fui lá, irmãos, tudo quietinho, lá eu passei a mão em meia dúzia de frango, e esses frangos gritavam e pulavam, e a Angola gritava, por mais que eles me conheciam. E o velhinho não acordou não, peguei e levei embora, né? Falei, rapaz, vou levar e fazer um criatório ali em casa ali, lá em Goiânia. Estava lá perto, lá, passei de madrugada. E eu peguei as galinhas que eu gostava muito das cores delas, eram as cores exóticas. Isso foi numa quarta-feira, quando eu cheguei lá na sexta-feira, no sábado de manhã, eu virei para casa e falei, rapaz, vem cá, deixa eu perguntar um negócio pro senhor. Eu senti falta daquela galinha assim, daquele frango, daquela franga, tal, cadê esses bichos? Rapaz, essa semana eu vou te falar, o bicho morreu, e eu falei pro Carvalho, que está comendo aqui, eu não sei o que é. Eu falei, beleza, tá bom. Eu ia para Ludmila assim e ri, né? Eu falei, depois eles vão ver a produção que vai virar esses 6 frangos. Aí passou, irmãos, passou, aquilo ali se acabou. O segundo potro era dele, que eu falei para vocês, né? Irmãos, o mesmo cavalo, a mesma égua, mesmo tudo, foi lá e cobriu a égua. Quando desce o potro no pé, nasce um alazão, ele coçou a cabeça. Quer ficar com o potro? Eu falei, eu quero o próximo. Irmãos, eu não aguentava, eu ria. Porque o potro, depois, com 1 ano e meio, ele estava igual um cavalo muito grande, ficou muito errado, porque eu cuidava muito bem, né? Aí ele olhou assim, coçou a cabeça, falou, Aí a Ludmila falava assim, será que ele não entendeu? Eu falei, gente, não é a pessoa, é a promessa. O que era na cabeça dele? Nasceu um palominho, no próximo vai nascer palominho de novo, então eu vou pegar, porque eu, né? Não sei o que ele pensou, irmãos, mas o que acontece? Eu vivi a história de Jacó e Labão. E sabe o que Labão fez com Jacó, irmãos? Ele fez essa troca durante 10 vezes. Mas toda vez que ele trocava, aí eu acho que Deus era generoso, pastor. Eu não vou falar que nascia 10 e os 10 nasciam da mesma cor, não. Porque a Bíblia não relata a quantidade. Mas eu creio que nascia 10, 8 era de Jacó. Quando chegou um tempo, igreja, os filhos de Labão virou e falou assim, peraí, mas Jacó está prosperando na nossa terra, quem era para prosperar era nós. Irmãos, às vezes eu e você, nós estamos numa terra estranha, nós estamos num território estranho, de um inimigo, e chega lá dentro, aquele cara não prospera. Quando nós colocamos o pé, nós começamos a prosperar, o cara vira e fala assim, rapaz, eu vou tirar esse cara aqui dessa terra e vou passar para essa aqui, porque aqui ela produziu, essa aqui não produziu. Irmãos, não vai adiantar, ele vai te tirar dessa que produzia 10 sacos por hectare de soja, vai te colocar nessa e vai passar a produzir 20. Ele vai coçar a cabeça, vai falar, mas o que está acontecendo? Ele não entende, irmãos, que é a mão do Senhor na minha e na sua vida, amém? Por final, irmãos, quando Jacó, os filhos de Labão se levantam ali, eles vão até Labão e falam, pai, peraí, esse homem está ficando milionário dentro do nosso território aqui, o homem está levando tudo. Aí, Jacó, ele percebeu que Labão já estava olhando para ele meio torto. Irmãos, mas sabe o que acontecia? Quando era o tempo das ovelhas se emprenhar, o anjo descia, irmãos, e ali quem fazia aquela obra de nascer pintado eram os anjos. O anjo descia no dia, ele ia lá, pegava e falava assim, peraí, ele ia lá e interferia naquela criação ali, irmãos. Não era porque Jacó era bom, não. Não era porque o bode ali, não. Era porque o Senhor tinha uma promessa e o anjo que descia e fazia aquela obra. Até que chegou uma noite,
O anjo do Senhor desceu e falou com Jacó, falou, olha Jacó, sabe o que acontece? Que quando está no dia das ovelhas emprenhar, eu desço lá e eu vou lá e faço a obra, por isso que está nascendo desse jeito, porque Deus tem uma promessa na sua vida, e Ele está cumprindo. Não muito satisfeito, irmãos, o que Labão fez? Labão olhou para um lado, olhou para o outro, começou a olhar torto, né, para Jacó. Rapaz, o cara dentro da minha terra prosperando. Eu leio essa história, eu lembro do meu sogro, eu fico rindo, pastor. Eu fico rindo assim, mas você entendeu? Mas assim, é um trem muito engraçado, sabe? É um trem muito engraçado. Aí, o que Jacó faz? Ele conversa com Deus e fala assim, olha Deus, eu acho que chegou o tempo agora, né? Ele como enganador, passou a ser abençoado, ficou 20 anos na prova, trabalhando lá para Labão, porque ele trabalhou 14 anos por conta das filhas dele, que ele queria casar, e trabalhou mais 6 com as ovelhas, mas nesses 6 anos foi quando Deus prosperou ele. Amém? Irmãos, às vezes eu e você, pastor, nós deixamos de acreditar na promessa. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmãos, se eu fosse mencionar na Bíblia, todos aqueles que Deus fez uma promessa e cumpriu, praticamente são todos os profetas. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai, ele tinha 75 anos, pastor. 25 anos depois a promessa se cumpriu. 25 anos depois, nossa, mas demorou, irmão, é melhor a promessa demorar, vir com honra, e vir e ficar do que você ter ela antecipada e ela não ficar na sua mão, porque aquilo que Deus dá, Ele não te toma. Escutei uma profecia um dia, pastor, que me abalou muito. Deus falou para mim, falou assim, olha filho, sinônimo de prosperidade não é sinônimo de herdar o céu. Tem muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja, estão prosperando, elas estão sendo abençoadas, elas estão fazendo patrimônio e acham que Deus está com elas. Tem muitas igrejas que estão enganando o povo de Deus. Aí ele está lá dando glória a Deus, aleluia, está prosperando, está no pecado da prostituição, está na droga, está fazendo tudo de errado que deveria, até roubando. Deus está comigo, porque se Deus não tivesse na minha vida, eu não estaria prosperando. Irmãos, eu tenho uma notícia triste aqui, eu tenho liberdade de falar isso, porque o pastor prega a verdade. Eu gosto muito dessa igreja por conta disso, se fosse outro eu ia ficar reprimido. O pastor sabe do que está acontecendo, mas ele não fala, ele não vai lá e fala, vem cá, você está errado. Sabe por quê, irmãos? Porque o pastor está pegado nas finanças. Chegou o tempo que Deus vai levantar homens de Deus prósperos, que Ele não vai manter nenhuma igreja, não, é várias igrejas, porque é uma promessa do Senhor nos últimos dias, de honrar o povo dEle. Nós não sairemos dessa terra, irmão, sem que Deus, Ele cumpra na minha e na sua vida. E quando Deus, Ele quer fazer, pastor, Ele faz de um dia para o outro. Quando Deus, Ele quer agir, Ele age de um dia para o outro. Então Abraão, quando ele teve a promessa que ele seria pai, que Deus falou, ele tinha 75 anos, com 100 se cumpriu. Todo mundo conta a parte boa, que José foi governador, pastor. Eu fico olhando assim e falo, rapaz, o pessoal não conta a história direito. Realmente José foi governador, mas ele sofreu 13 anos para ele tomar posse de ser governador do Egito. Foi 13 anos, irmãos, do dia que Deus fez a promessa que ele tomaria posse daquela, que ele seria o governador, que ele administrava aquilo ali. Foi 13 anos sendo provado, e ele não desistiu. E eu te faço uma pergunta, por que às vezes, irmãos, Deus te faz uma promessa numa semana e na outra você já está querendo desistir? Irmãos, a promessa do Senhor, ela vem no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Às vezes o Senhor fala assim, olha, eu vou entregar minha bênção hoje para o Wesley, aquela caminhonete que ele sonha, Hilux, branca, tal, eu vou entregar. Aí ele está andando aqui, ele vai, bum, bate o carro, ele fala assim, Deus, mas aí eu bati o carro, Deus fala assim, murmurou, vai para o final da fila. Irmãos, na hora que eu bato um carro, vocês não sabem tanto de glória a Deus que eu dou. Um dia eu estava vindo para cá, eu macei 3 carros, deu tudo perda total. Eu olhei assim, desci, o povo querendo me bater. Eu falei, irmão, só não bate carro quem não tem, fica tranquilo, é melhor nós ter carro para bater do que não tem. Se fosse ônibus era pior. Olhei assim, de um glória a Deus, eu falei, Jesus, eu nunca recebi uma bênção que você não desse uma prova, para mim está tudo certo. Amém, irmãos? Eu não me apego a essas coisas, porque Deus fala que onde tiver seu coração, ali está o seu tesouro. Irmãos, eu já vi, o meu pai já brigou muito comigo, irmãos, porque eu não podia entrar no carro dele, pastor, com o pé sujo. As minhas meninas dão até pirueta lá dentro, com o pé cheio de barro, eu fico olhando e falo assim, minha filha pode sujar, água, sabão é para isso. Ah, mas vai estragar o carro, vai vender, depois não tem valor. Irmãos, pelo contrário, eu compro carro barato, vendo tudo mais caro. É um mistério. É um mistério. Outro exemplo que eu vou te dar, pastor. Eu acho o máximo negociar com meu sogro. Ele tinha um Corolla 0. Falou assim, ó, vou te vender esse Corolla. Eu falei, não tem dinheiro. E Deus tinha falado que ia me dar o Corolla. Eu falei, Jô, como é que eu vou comprar um Corolla na época, 2015, 2016. E ele tinha um Corolla 2014 com 3 mil quilômetros rodados. E eu tinha um Polo de 25 mil. Eu falei, Jô, não tem dinheiro para comprar isso não. Deus falou assim, eu estou trocando o seu carro. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, Deus, eu acredito na promessa.
Aí, irmãos, passam uns 3 dias, o irmão dele liga para ele e fala, ó, você vai vender aquele Corolla? Eu ouvi você falando, quanto você vai vender? Não, vou vender para o Hermes, vou vender por 62. Falou assim, eu te pago 65. Aí, beleza, né, irmãos? Aí, quando é um belo de um dia, meu sogro me ligou, né, de tarde, falou assim, ó, Domingos disse que esse carro é muito bom e ele vai pagar 65. Você paga 65? Falei, rapaz, mas esse homem não é igual eu não, né? De palavra não. Falei, uai, paga, fazer o quê? Em suaves parcelas. Aí, irmãos, eu sentei lá, né, no púlpito assim, né, e tô lá, e o pastor pregando lá, e quando o pastor parou e nem sabia de nada. Ele virou e falou assim, ó, Deus manda te falar, aquele Corolla branco vai ser seu. Já tentaram tirar de sua mão, mas a promessa é sua. Eu falei, rapaz, Deus não é gente não. Beleza. Aí eu falei pro meu sogro, como é que eu vou te pagar esse carro? Não tem dinheiro? Ele falou assim, me dá esse que você tem aí. Na época eu comprei esse Polo dele, eu paguei 24, vendi por 27 para ele. Ele foi pôr no negócio lá, ele falou assim, quanto que vale? Eu falei, sei não. Eu falei, pede 27 lá para ver o que acontece. O cara falou, não, eu peguei no valor de 27, que eu sempre fui muito cuidadoso, né? Aí ele coçou a cabeça e falou assim, rapaz, eu te vendi por 24, você ganhou 3 mil nesse negócio. Foi os 3 mil que você está tomando de mim lá na frente, besta. Aí beleza, foi por isso. Sentei lá, nós estávamos lá numa churrascaria almoçando, e eu falei assim, aí minha sogra falou assim, você acredita que o Domingos queria comprar o carro? E quase que o João vendeu para ele. Eu falei, como é que você vai vender? O carro não é seu, é meu. Você vai vender para o Eberson. Eu falei, sogra, senão você na minha vida para interferir. Beleza, irmãos, fui lá e paguei o carro, né? Fizemos um negócio lá, eu paguei o carro. Irmãos, passou uns 6 meses, eu tive uma proposta para vender esse carro. Na época ele valia 63 mil mesmo. O menino pagou 65 que valia. Eu sei que um amigo meu comprou para fazer um negócio lá, que ele era quitado, eu vendi por 75. Aí na hora que ele foi preencher o documento, ele falou assim, o que você fez que você vendeu por 75? Eu falei, rapaz, Deus não explica não, eu não sei te explicar não, mas é 75. Vocês entenderam, irmãos? Porque a promessa, você entendeu? Todas, igual por exemplo, irmãos, eu acho que se ele tivesse sido generoso, falar, não, eu falei 63, mas ele cresceu em 2 mil reais, pastor. Aí Deus foi e me deu 3 vezes mais, 4, nem sei quantas vezes mais, entendeu? E hoje ele fala, rapaz, negociar com você é difícil, pode vender o trem caro para você, depois você vende mais caro. Eu falei, não é. Comprei um cavalo, pastor, paguei 12 mil reais, todo mundo falou, você é louco, não vale. Eu falei assim, Deus pôs no meu coração, eu comprei. Quando eu fui vender, e cavalo não tinha documento, porque existe um documento que se não tiver não vale dinheiro. Na hora que eu vendi por 40 mil no Pix, aí eu mostrava para o povo, eu falei, mentira. Você foi com o cara, eu falei assim, gente, mas tinha um propósito. Um dia Deus mandou vender os cavalos, eu falei, tá bom, Jesus, eu vendo, mas só se for por tanto, se o senhor quer que eu venda, eu vou vender. E tal, o Pix cantou de 40, o outro pastor era 35, eu falei, esse aqui, Deus, eu não vou vender. Esse aqui é das minhas meninas André. Ele falou, estou mandando vender. Eu falei, eu não vou vender. Ele falou, estou mandando vender. Eu falei, não vou. Um dia eu estou na pregação lá, o povo, desapega. Eu falei, não desapego. Irmãos, o cavalo era lindo demais, irmãos, e minhas meninas montavam nele assim, o bicho era a coisa mais linda do mundo, pastor. Aí eu falei, Jesus, não vou vender não. Aí um amigo meu chegou um dia e me falou, Cosme, me vende esse cavalo. Eu falei, não vendo não. Não, é para o meu menininho. Eu falei, e minhas meninas, vai andar onde? O senhor falou, vende o cavalo. Eu falei, não vende, irmãos, 15 dias o cavalo morreu de cólica. Eu falei, Deus, o senhor, eu falei assim, eu não vou brigar com o senhor não. Ele falou, manda aí, você vendeu o cavalo, você não quis. Você não quis obedecer. Eu falei, tá bom, Jesus, a partir de hoje eu não desobedeço mais. Irmão, eu fiquei tão contrariado com a morte do cavalo, eu queria culpar meio mundo de gente. Eu fui abrir a barriga dele, pastor, ver de que ele tinha morrido, para fazer biópsia, sabe? Porque dá para você saber, né? A gente não entende muito não, mas a gente, liguei para o veterinário e falou, você tem coragem de abrir a barriga do cavalo? Eu estava com tanta raiva, falei, dá agora. Fui lá e abri a barriga do cavalo, aquele trem explodiu. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, abriu, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, esse trem explodiu bosta para todo lado, porque ele falou, deu cólica. Deu cólica lá e estourou a tripa lá e virou. Aí eu olhava para o cavalo assim, moço, falava assim, Deus, porque quando deixei esse cavalo fazer feliz outro, o bichinho acabou morrendo, Deus, eu fui culpado, eu senti culpado, irmão. Então o que acontece, irmãos? Então nós temos uma promessa, mas nós precisamos obedecer. Quando o pastor virou e falou aqui atrás aqui, Josué, tenha bom ânimo. Não desista, eu sou contigo, vai. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi, pastor, com a palavra de Deus. Muitos vão plantar uma seara, mas quem vai colher somos nós os escolhidos. Você não entendeu, irmãos? Muitos estão plantando uma seara, mas quem vai colher somos nós, somos escolhidos. Deus, ele falou na Bíblia, na palavra, pastor, que ele prosperaria o ímpio para entregar na mão do justo. Irmão, como é que é isso aí? Irmãos, quando Deus ele fala, não preocupa como é que vai ser, só toma posse da bênção. Irmãos, Deus ele não esquece de mim nem de você. Me lembro bem, pastor, quando Jonatas, Davi fez uma aliança com Jonatas. Falou assim, olha,
eles eram muito amigos, né? Jonas livrou ele muitas vezes da mão do pai dele, né? Que queria matar Davi. Porque Deus rejeitou Saul pela rebeldia dele, pela desobediência, porque ele achou que a pessoa, quando ela chega a um patamar da vida, irmãos, ela acha que está lá porque ele é muito bom. Irmãos, a Bíblia fala, quanto mais você subir, mais você desce. Irmãos, quanto mais Deus te levantar, mais você desce. Amém? Deus, independente de qualquer coisa, ele tinha feito uma promessa na vida de Saul. Jonatas não tinha nada a ver, pastor, com o pecado do pai, com a ira do pai. Deus tinha feito uma promessa na vida ali, na descendência de Saul. Quando pensa que não, o que acontece, irmãos? Morre Jonatas e morre Saul. Mefibosete tinha 5 aninhos de idade. A serva foi ali pegar ele ali para correr, ela deixou ele cair, ele ficou aleijado dos 2 pés. Ela pegou ele e levou lá para Lodebar. Na Bíblia significa terra do esquecimento. Ali a Bíblia fala, ela relata a história que Mefibosete se passou os tempos, ele teve a sua família. Quando é um belo de um dia, Deus tinha uma promessa, irmãos, na vida de Mefibosete. Deus tinha feito a promessa para Jonas, falou, olha, eu vou abençoar a sua descendência. E Davi fez uma aliança com ele, falou, olha, eu vou fazer uma aliança com você, Jonas. Enquanto eu for rei, existe uma descendência sua, eu honrarei. Só que Deus deixou lá Mefibosete por um tempo, em Lodebar, na terra de esquecimento. Creio que aquele homem falava assim, cara, meu pai foi rei. Meu avô foi rei, meu pai foi o cara e eu estou aqui, gente. Isso aqui era tudo meu pai que dominava. O que aconteceu? Aí Deus olhava do céu e falava assim, calma, Mefibosete, você vai sentar aí na mesa do rei. Você não vai ser, mas vai sentar. Tinha o quê? Deus esqueceu dele? Ele achou que ele estava esquecido, irmão. Um belo de um dia, pastor, Davi levanta e senta. Eu creio que Deus levantou do trono e falou assim, é hoje que eu vou alegrar meu filho Mefibosete. Deus desce, brada no coração de Davi e fala assim, Davi, pergunta aí se tem alguma descendência aí de Saul, de Jonatas por aí. Ele manda chamar um dos servos dele e fala assim, olha, você sabe aí se tem algum descendência aí de Jonatas? Ele fala, tem. Era Levi, pastor, que era o profeta que Davi perguntou? Ziba. Aí Ziba vira para ele e fala assim, tem o filho de Jonatas lá em Lodebar. Ele fala, vai buscar ele para mim. Irmãos, quando chega lá e fala assim, o rei mandou te buscar, a mesma coisa de falar assim, o delegado mandou te buscar, irmão, você dá um surucutaco, você fala, vou morrer. Os pecados do meu pai agora caiu tudo sobre mim. Creio eu que Mefibosete pensou na hora, pastor. Falou assim, eu já estou lascado, estou paralítico, gente, tão difícil agora, o rei manda chamar, lembrou de uma descendência, vai matar. Mas Mefibosete não sabia, irmãos, que Davi e Jonatas eram muito amigos. A Bíblia fala que eles eram mais do que um irmão. Irmãos, quem fez a promessa foi Deus, Ele vai cumprir na sua vida, não preocupa não. Não importa quem te prometeu, se foi o homem ou não, mas vai cumprir aquele que Deus manda. Você planta numa terra e colhe em outra, pastor. Ah, eu vou fazer para o pastor porque ele vai fazer por mim. Esquece, você nunca vai receber da mão do pastor, irmão, esquece, você vai receber da mão de um que você nem conhece. Porque nós plantamos, irmãos, mas a colheita quem encarrega é o Senhor. Quando pensa que não, Ziba vai lá e busca Mefibosete, ele chega lá já tremendo, creio eu, na frente de Davi, ele fala, você que é Mefibosete? Sou eu. Você era filho de Jonatas? Sim, sou eu. Acho que ele pensou, agora eu vou arrancar minha cabeça na espada. Ele fala, vai lá e faz diferente, vai falar, a partir de hoje, eu e seu pai Jonatas, nós éramos muito amigos. Nós éramos mais do que um irmão. A partir de hoje, você vai sentar na mesa do rei e vai comer com o rei. Irmãos, tinha gente, irmão, você não entendeu. Eita glória. Irmãos, tem momentos da nossa vida que nós estamos lá no fundo do poço. Deus fala, filho, calma, porque eu vou te tirar daí, vou te pôr na mesa dos grandes, vou te pôr na mesa dos reis, vou te pôr, filho, no lugar que você foi desonrado para tu ser honrado, amém? No lugar de vergonha eu vou fazer lugar de honra. Eu creio que aquele homem não sabia o que fazer, a reação, aí Davi, eu creio que Davi senta ele e fala, vou te contar quem era eu e seu pai. Seu pai poupou muito a minha vida pela mão do seu avô. Creio eu, irmãos, que naquela hora Mefibosete olha e fala assim, Senhor, realmente o Senhor é fiel, por mais que meu avô fez isso, por mais que meu pai não esteja aqui, mas o Senhor ainda lembrou da descendência. Irmãos, às vezes eu e você, nós estamos hoje colhendo aquilo que Deus prometeu lá na vida do meu avô, do meu bisavô, tataravô, da nossa geração lá atrás, porque Deus falou que abençoaria, nós somos descendentes de Abraão, Ele falou que a descendente de Abraão seria abençoada. Amém, irmãos? E às vezes eu e você, nós deixamos a incredulidade, nós deixamos desfalecer, como o pastor falou, às vezes nós não tem ânimo. Josué, tenha bom ânimo,
Irmãos, tenha bom ânimo, não desista. Deus, Ele tem o potencial, irmãos, de um dia para a noite mudar toda a nossa história. Para concluir a palavra, que eu já passei do horário aqui, irmãos. Depois que Labão mudou 10 vezes o acordo que ele tinha com Jacó, Jacó pegou e falou, Deus falou para Jacó, Jacó, é o momento, levanta o pé e vai embora, eu já te abençoei, eu já te prosperei, aonde você foi humilhado e desonrado, eu te honrei para te tirar daqui, eu vou te tirar de honra. Irmão, se você está num lugar hoje de desonra, não preocupe e não saia, porque Deus não vai te tirar você de lá desonrado, Ele vai tirar você de lá honrado. E quando você falar de levantar os pés, seja na empresa, seja onde você estiver, a pessoa vai chegar e falar assim, não, você não pode sair. Você fala, não, meu momento chegou, é agora. O varão contou o testemunho dele lá, parece que o irmão, não lembro bem, eu sou muito ruim para gravar, parece que um irmão fez a promessa lá e depois não cumpria, porque via que ele estava ganhando dinheiro, Deus tirou de um lugar e pôs no outro, irmão. Irmãos, Deus é assim. A promessa está sobre a vida dele, irmãos. Jacó pegou e foi-se embora, irmãos, ele voltou para a terra de seu pai, ele voltou e foi embora honrado com a sua família. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você, para concluir a palavra de Deus, hoje você vai sair daqui, irmãos, honrado pelo Senhor. Eu tenho certeza que pela palavra hoje, irmãos, vocês vão sair daqui com a certeza que Deus, Ele vai cumprir aquela promessa que Ele te fez. Tem promessa que Deus me fez há 15 anos atrás, irmãos, que eu nunca imaginava, eu nem lembrava, Deus começou a cumprir. Um dia um profeta virou para mim e falou assim, eu vejo você dentro de uma empresa assim, cheio de caixinha azul, de caixinha não sei o quê, cheio de peças. Eu falei, só é louco, eu mexo com cosmético, hoje eu olho no meu estoque, eu fico indo. Tá lá, porque tanto de caixa azul, cheio de peças. Irmãos, é um trem muito louco, irmãos, é a mesma coisa de você ser médico e passar a ser engenheiro. É muito louco esse Deus, Deus não é gente não, como diz a Malba, né? Deus é louco mesmo, não é gente não. Mas existiu uma promessa, amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade, e que vocês possam mesmo acreditar e como Josué, tenha bom ânimo, não desista, irmãos, que Deus é com vocês, amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, Deus abençoa. Gostaria que você ficasse de pé para a gente poder orar no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, nós tomamos posse dessa palavra, nós começamos, Deus falando para a gente ser forte, corajoso, ter bom ânimo. E nós estamos encerrando debaixo dessa palavra, porque nós temos uma promessa na nossa vida. Deus nos fez promessas e Ele é Deus que cumpre as suas promessas. Gostaria que você curvasse a sua cabeça onde você está aí, no nome de Jesus, porque o Senhor não falha, Ele é comigo, Ele é com você, Ele pode nos responder. A Bíblia vai dizer que um dia José dormiu no cárcere e no outro dia ele estava com o anel no dedo governando o Egito. Deus, Ele pode fazer da noite para o dia o que a gente não vai fazer na vida inteira. O que nós precisamos é confiar nesse Deus e determinar esse Deus e acreditar que esse Deus que é fiel está sempre no controle. Independente da situação, independente da circunstância, independente daquilo que a gente possa estar vivendo agora, Deus está no controle de todas as coisas. E esse culto hoje, ele nos desafia a confiar no Senhor. Nos desafia a não parar, a continuar, a determinar, a perseverar, a ter coragem, a ser ousado, a crer naquilo que Deus prometeu. Não importa o tempo que já passou, Deus vai cumprir suas promessas. Deus, Ele vai nos fazer, em nome de Jesus, sim, assentar em meio dos príncipes do seu Deus. A Bíblia fala que Ele levanta o pobre do pó, do monturo, e o faz assentar em meio dos príncipes. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo no nome de Jesus. Talvez você sentou que a sua fé é abalada, a sua fé talvez é fraca na sua fé, com a fé na verdade abalada com a circunstância, olhando para a esquerda e para a direita, e as águas todas se firmaram nos seus pés, e você talvez entrou aqui, as águas já afundando, mas você não grito de socorro a Jesus. A Bíblia gritou e a Bíblia fala que Jesus estendeu as mãos e fez ele voltar. Eles voltaram para o barco. Eu não sei como você entrou nessa noite, mas eu quero dizer, o meu Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. O meu Deus é fiel para fortalecer a sua fé, para turbinar a sua fé, para que Jesus deixar a sua fé ativa, próspera. Em nome de Jesus, o meu Deus é fiel para restaurar
restaurar todas as coisas. Você está vivendo um tempo onde você está esperando uma conquista essa noite. Fala, Deus, eu continuo acreditando, eu continuo crendo quando no dia que o Senhor me chamou. Eu não vou desistir, eu não vou abandonar o barco, eu não vou pular o barco, eu vou continuar, e eu vou conquistar em nome de Jesus aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor é comigo, o Senhor está conosco, e eu creio que Deus vai fazer. Não tem nada que possa impedir a parte de Deus na nossa vida, não tem maldição, porque o nome de Jesus quebra toda maldição. Não tem nada que possa impedir a Jesus, não tem nada que possa impedir de nos prosperar, de nos fazer crescer e avançar, porque o sangue de Jesus é sobre a nossa vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa, o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa saúde, o sangue de Jesus joga por terra toda inveja, toda maldição, toda palavra contrária, do Espírito, na verdade, que quer impedir eu e você de avançar, de prosperar. O sangue de Jesus te repreende em nome de Jesus, e haja uma prosperidade de Deus na sua saúde mental e espiritual, na sua saúde física agora, que Deus te visite nesse momento e que você seja tocado por Deus, poder inauditar o nome de Jesus com essa palavra, que o sangue de Jesus, que tem poder, em nome de Jesus, jogue por terra todo o revanche de Satanás, toda inveja, toda corrupção espiritual, toda corrupção natural, que caia por terra nessa noite, que você seja visitado, você, sua casa, seu lar, sua família, seja tocada pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, em o nome de Jesus, com as suas mãos levantadas comigo, eu profetizo que Deus prospere o trabalho das suas mãos, que aonde você colocar as suas mãos seja abençoado, que toda escassez saia do seu caminho, que todo espírito que não deixa você ser produtivo nos seus sonhos, nos seus objetivos, que caia por terra nessa noite, que ao sair desse ambiente que Deus te abençoe e lhe prospere, que haja em nome de Jesus uma ativação do Espírito Santo de Deus, e que a mão do Senhor seja com você, que a mão do Senhor te guarde, te livre de todo mal, que ainda esse mês Deus possa virar a chave, e que uma prosperidade, um milagre de Deus se manifeste sobre a sua vida. Se você tem grandes projetos, eu profetizo sobre a sua vida, que o homem nobre projeta coisas nobres, e na nobreza do seu coração persevera, que essa perseverança te faça ser nobre, e que coisas nobres saiam em nome de Jesus das suas mãos, da ideia que Deus está colocando na sua mente nesse momento, que todo pensamento pessimista, todo pensamento que tem que te jogar lá do seu passado, que hoje em nome de Jesus caia por terra, e que Deus seja com você, e que Deus te prospere, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e fala assim: graças a Deus. Fala assim: eu tomo posse. Fala assim: eu creio, e eu acesso nessa noite essa palavra, no nome de Jesus. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que no nome de Jesus nós possamos acessar isso que Deus está falando para nós nessa noite. Tudo que nós precisamos, irmãos, é ouvir o que Deus está falando e agir naquilo que Deus está falando. Primeiro eu estou ouvindo o que Deus está falando, depois eu vou agir naquilo que Deus está me falando. Se Deus está falando para mim, eu vou obedecer. Se Deus está falando para mim parar, eu vou obedecer e parar. Se Deus está falando para mim avançar de maneira violenta, como um soldado na batalha, é isso que eu vou fazer, em o nome de Jesus. Que nós possamos não só ouvir, mas que nós possamos ouvir e depois obedecer. Porque não adianta nada eu ter esse tanto de instrução e não obedecer, não acreditar, não dar voz, na verdade, para o Espírito Santo de Deus no meu coração. Então que Deus te abençoe e te guarde. Vai em paz no nome de Jesus. Está encerrado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.